Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora, e nesse vídeo a gente vai falar sobre rodada de número 17, time principal. Rapidamente vamos ver aqui como foi o nosso desempenho na rodada anterior. E a nossa última pontuação foi de 49,95. A gente fez aí 50 pontos nessa rodada que foi bem zicada pra gente. A gente esperava ter pontuado muito mais rodadas no meio de jogos decisivos, principalmente da Copa Sul-Americana e Libertadores. A gente está sujeito a isso. A gente fez algumas mudanças ali próximo ao término, ao fechamento do mercado, e isso contribuiu decisivamente para a gente não ter pontuado tão bem assim. O nosso total de patrimônio agora é de 142,36 e o nosso total de pontos acumulados é de 1.047,62. A gente continua bem no campeonato, a gente continua bem na temporada e a gente vai chegar com certeza lá em cima. Vamos agora escalar o nosso time, o nosso primeiro esboço para a rodada de número 17, que também está bem complicada, porque ela está no meio dos jogos decisivos, os jogos de volta da Sul-Americana e Libertadores e dos jogos da quarta de final da Copa do Brasil. Sem mais demora, vamos nessa, vamos lá traçar o nosso esboço para a rodada de número 17. Chegando aqui na posição de scout, vamos começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui no gol, a gente tem boas opções para essa rodada. A exemplo do Everton, bom jogo para ele, o Palmeiras que precisa voltar a vencer no campeonato. Descendo mais aqui, o Cleiton, o América, que tem uma característica de estar chutando muito de fora da área, e o goleiro está ali fazendo aquelas defesas fáceis, e por cartola isso conta. Chegando aqui, a gente tem o Daniel, o Richard e o Walter, 3 bons goleiros e 3 jogos difíceis, onde ele pode estar sendo bem exigidos. E para finalizar aqui, o Gabriel Chapecó, que deve estar entre os goleiros mais escalados, tem uma boa partida para ele, o Bahia que gosta muito de imitar goleiros. No nosso time, a gente está ficando aqui com o Cleiton, o Bragantino, que não tem jogo no meio da semana que vem. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui nos zagueiros, a gente tem boas opções, a exemplo do Gustavo Gomes, o Cuiabá que cede muito para zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, dupla de zagueiros do Bragantino. Miranda, resta saber se o Miranda vai para o jogo. Descendo mais aqui, a gente tem o Pedro Jeromel, bom jogo para ele, o Pedro Jeromel ainda está negativado. A gente ainda tem aqui o Léo Pereira e o Bruno Viana, dupla de zagueiros do Flamengo e custam bem barato, 5 e 4,87 para você que não tem cartoletas. E para finalizar, o Juan, bom jogo para o Juan que custa apenas 2,87 e você pode estar indo com ele. Para a nossa zaga, a gente vai fechar aqui com o Pedro Jeromel e o Gustavo Gomes. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem o Natanael, que voltou a jogar de ponta com a entrada do Arnaldo. Aderlan, bom jogo para ele, de olho no Aderlan. Dupla de laterais do Flamengo, sempre forte, Isla e Felipe Luiz. Assim como o Wanderson que está numa fase muito boa, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas muito boas, não precisa de SG para estar indo bem, fez gol inclusive na rodada passada, vai ser o nosso primeiro lateral. Descendo mais aqui, a gente tem o Marcos Rocha, muito forte para a rodada. E para finalizar, o outro lateral do Palmeiras, o Piquerez, que fez a sua estreia na rodada passada e foi muito bem. Para o nosso time, a gente vai fechar a nossa última vaga aqui com ele, com o Marcos Rocha, tendo alguém do Palmeiras na ala direita. Assim, a gente dobrou aqui a zaga do Grêmio e a zaga do Palmeiras, e a gente vai fechar com Wanderson, Cleiton, Marcos Rocha, Pedro Jeromel e Gustavo Gomes. Vamos agora para os nossos técnicos. Chegando aqui nos técnicos, a gente tem o Renato Gaúcho, sempre forte, Abel Ferreira, pelo jogo, Juan Vodivoda, por estar desvalorizado, e aqui o Luiz Felipe Scolari está desvalorizado e tem um jogo bom. Em casa pode estar sendo uma excelente opção. Mas a gente, por enquanto, está ficando aqui com ele, a gente está ficando com o Abel Ferreira do Palmeiras. Vamos agora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no meio de campo, a gente não pode deixar de falar dele, o Edenilson, que fase vem vivendo o Edenilson, porém está custando 21,14, muito caro para a gente.
Descendo mais aqui, a gente tem o Lucas Evangelista, bom jogo para o Lucas Evangelista, assim como o Praxedes, assim como o Raul, de olho no time do Bragantino nessa rodada. Arrascaeta, nossa primeira opção, a gente não pode deixar ele de fora. Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, bons nomes para essa rodada, assim como o Ederson, apesar da gente achar que o Fortaleza pode poupar para esse jogo, porque o Fortaleza tem jogo da Copa do Brasil na semana que vem. Descendo aqui, a gente tem o Lima e o Fernando Sobral, apesar do Flamengo ceder pouco para meias. Terãs, o Terãs que tem uma média absurda em casa, perto dos 9 pontos. A gente vai estar ficando com ele, vai ser a nossa segunda opção, mas vamos ver se ele realmente vai jogar, porque o Atlético Paranaense tem jogo da Sul-Americana essa semana e jogo da Copa do Brasil na semana que vem. Descendo aqui, João Paulo, bom jogo para o João Paulo que estava machucado, voltou meio acanhado, mas voltou subindo, fez 0.5, 4.3 e na última partida fez 10.6, tem um jogo bem favorável em casa, todo mundo sabe que a Chape gosta de ceder para meias, então João Paulo, de olho no João Paulo, que ele pode ser uma boa opção para essa rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Carlos Sanches, boa fase do Carlos Sanches aí, jogo bom, jogo aberto para ele. Chegando aqui, a gente tem o Everton Ribeiro, que ganhou de presente um gol na rodada passada, a bola certamente iria sair na lateral e o juiz acabou dando para ele. E para finalizar, a gente tem aqui 3 bons meias para essa rodada. O Lucas Mugni, a gente falou dele na rodada passada, fez 5, já tem 9 desarmes em 2 jogos, então de olho nele, tem um jogo muito favorável para isso. Alisson, alguém do Grêmio ali contra o Bahia, é muito bom. E o Matias Villassante, que deveria ter estreado na rodada passada, não estreou, vai fazer sua estreia nessa rodada contra o Bahia e ele pode estar desarmando bem por ali. Você que quer arriscar em um meia diferente, ele custa apenas 6 cartoletas. Mas a gente vai fechar o nosso meio de campo, com ele vai dar mais uma chance para ele, para o Scarpa, pelo jogo, o Palmeiras que precisa vencer, voltar a vencer no campeonato e ter alguém do Palmeiras ali no meio, para frente, é muito importante nessa rodada. Assim, vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente tem ele, o Hulk, Atlético, volto a falar para vocês, tem jogo da Libertadores decisivo nessa semana e tem um jogo na quinta-feira da semana que vem contra o próprio Fluminense pela Copa do Brasil, pela quarta de final da Copa do Brasil. Então de olho, porque atletas desses dois times podem estar sendo poupados. A gente está aqui, o Gabigol, vamos recuperar nossas cartoletas que a gente perdeu com ele. Gilberto, que voltou a fazer gol. Ataque do Bragantino essa rodada, muito bom, muito forte. O Arthur e o Ítalo. O Bragantino, que não vai ter jogo da Copa do Brasil. E o Bragantino, que precisa voltar a vencer no campeonato. Robson, para quem está querendo recuperar suas cartoletas. O Robson, que quando está fora do radar, estilo Gilberto, ele costuma ir bem. Tem um jogo favorável para isso. Douglas Costa, será que o Douglas Costa desencanta? Descendo mais aqui, a gente tem o Borja. Não pode estar de fora do nosso time. O Borja fez uma partida muito boa em casa contra a Chapecoense, outra não tão boa assim contra o São Paulo, então pode estar voltando a ir bem, então é excelente opção para a rodada. A gente que está sem ninguém do Grêmio ali no meio, tem que ter alguém do Grêmio no ataque nessa rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Coelho e o Wesley, e para finalizar, a gente tem aqui o Fabrício, que é um jogador que produz muito scout, é um jogador que está ali sempre fazendo os seus pontinhos. E o Mikael que provavelmente vai substituir aí o Bruno Henrique pela característica, mas vamos ficar de olho para ver se realmente é ele que vai para o jogo. Mas para o nosso time, fechando essa última vaga, por enquanto, a gente tem que saber aí se o Marinho vai para o jogo. Se o Marinho ficar provável, vai ser uma boa opção para essa rodada. Enquanto ele não fica, a gente vai fechar aqui com ele, a gente vai fechar com o Arthur. A gente acredita que é um jogo bem favorável para o ataque do Bragantino. Assim, o nosso meio ficou fechado por Arrascaeta, Scarpa e Terãs, e o nosso ataque com Borja, Arthur e Gabriel, o Gabigol. Eu vou botar aqui na posição de escalação para vocês visualizarem melhor o nosso time. O nosso time vai com Cleiton no gol, Wanderson e Marcos Rocha nas laterais, Gustavo Gomes e Pedro Jeromel, nossa dupla de zagueiros.
Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Terãs, nosso meio de campo, e nosso ataque com Gabriel Gabigol de capitão, Arthur e Borra, técnico Abel Ferreira. E o nosso banco de reservas vai com Gabriel Chapecó no gol, Felipe Luiz na lateral, Léo Pereira, zagueiro, João Paulo no meio e Wesley, atacante. Esse nosso time custou 137,14 e a gente espera pontuar bem e voltar à nossa regularidade. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero realmente que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, e isso é muito importante para vocês, porque é lá que a gente vai estar lançando o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.